A gente conversou sobre medidas de frequência, mas quais são os valores que preenchem elas? Quais são os valores que estão presentes em uma medida de frequência? A gente vai ter o numerador e o denominador. O numerador fica em cima, o denominador fica embaixo. O numerador basicamente são os casos, ou seja, é quem realmente tem a doença, quem realmente evoluiu com aquela condição que eu estou estudando. Sei lá, evoluiu com a complicação, ventilação mecânica, evoluiu com o óbito. Então, o numerador representa os casos, que são quem desenvolveu uma doença, ou uma condição específica em estudo. Definição de caso, então, vai depender de algumas coisas, ou seja, o que realmente é um paciente doente. Da métrica utilizada, então, por exemplo, o meu caso é um sobrepeso ou é obesidade? Se for sobrepeso, os meus casos vão ser diferentes, vão ser todo mundo com IMC acima de 25. Se o meu caso for obesidade, se eu estou estudando obesos, o IMC vai ser acima de 30. Outra coisa também é a intensidade que os sintomas que os dados são buscados. Então, uma coisa, por exemplo, eu estou no consultório e quero ver quais pacientes sentiram dor. E aí eu espero o paciente falar, olha, eu senti dor. Agora, outra coisa é eu virar para o paciente e perguntar, você sentiu dor? Às vezes o paciente não falaria. Mas a partir da minha pergunta, eu passo a ter um novo caso que eu não teria se eu não perguntasse. Então, a intensidade que os dados são buscados também influencia o que é um caso e o que não é. Então, isso é muito importante que seja bem metrificado, a metodologia seja muito bem definida, porque senão a gente pode ter resultados totalmente diferentes para o que, em teoria, seria a mesma análise. O denominador, então, que é a parte de baixo, é a população. Só pode ser população se for suscetível, se atender a pergunta de pesquisa e se for bem especificada no estudo. Como assim? Vamos pensar que eu estou fazendo um estudo de incidência que a gente viu lá atrás, mas a gente tem uma parte das pessoas ali que já são imunes àquela doença. Se a pessoa é imune à doença, ela não é suscetível. Se ela já pegou a doença, sei lá, catapora. Se ela já pegou, ela não pode ser população no estudo de incidência sobre catapora. Por quê? É uma população que não é suscetível, ela não pode pegar a doença de novo. População de pesquisa precisa atender a pergunta de pesquisa, então o que eu estou querendo saber? Eu quero saber as condições de vida das pessoas que moram no estado do Espírito Santo, no Brasil. Então, a população não vai poder ser as pessoas que moram em Minas Gerais. Se o meu estudo for sobre pacientes diabéticos, a minha população tem que ser pacientes diabéticos. Ela tem que atender o que eu estou pedindo na pergunta de pesquisa e ser bem especificada também. Eu falei, pacientes diabéticos, tá, mas você fez essa pesquisa em qual estado? Você fez essa pesquisa em qual país? Eu vou repetir a minha pesquisa, eu vou repetir o seu método, eu preciso saber isso, porque a população do Brasil, a pesquisa feita com a população do Brasil é diferente da pesquisa feita com a população dos Estados Unidos. Então, isso precisa ser especificado no estudo. Então, aqui um exemplo legal disso é homens não podem fazer parte da população de um estudo sobre câncer de colo de útero. O homem não tem útero, então ele não pode ser incluso na população de suscetíveis a câncer de colo de útero. Aqui agora um segundo exemplo de atender a pergunta de pesquisa. Se eu te perguntar, por exemplo, qual a incidência de hipertensão entre idosos no município de Colatina, a minha amostra ela só pode ter idosos do município de Colatina. Eu não posso, por exemplo, pegar um jovem, eu não posso, por exemplo, pegar uma pessoa de outra cidade. Entendeu? Então essa delimitação também é importante. E agora aqui também eu tenho um paciente com HIV. Um paciente com HIV hospitalizado, ele vai ter uma característica clínica, uma condição de vida, sintomas associados, doenças oportunistas muito diferentes de um paciente que está no ambulatório especializado e mais diferente ainda de um paciente que está na atenção básica. O paciente da atenção básica provavelmente vai ser muito mais compensado, exatamente por não estar precisando do ambulatório especializado nem dos hospitalizados, do que um paciente que está hospitalizado na UTI, por exemplo. Jovem ou velho? Então, a gente precisa definir isso. O paciente idoso com HIV, provavelmente, talvez ele esteja mais descompensado do que um paciente jovem. Então, a população tem que estar muito bem especificada. É de uma cidade, é de um país todo, é do mundo todo. Então, isso tudo é muito importante na hora de avaliar para a gente poder fazer esse estudo repetitivo, para a gente poder entender em qual contexto a gente está trabalhando. Isso tudo afeta muito o nosso resultado final. E é uma pergunta aqui interessante. A amostra representa a população? Então, aqui a gente conversou aquela hora que a amostra a gente escolhe aleatoriamente e aí a gente tem um grupo de pessoas escolhidas e eles tendem a ser parecidos com aquilo que é a minha população total. Então, eu tento ter mais ou menos a mesma quantidade de azul, a mesma quantidade de rosa, a mesma quantidade de amarelo que eu tinha na população total. Então, vamos pensar aqui em um exemplo Brasil.
quero fazer um estudo, então as etnias no Brasil vão ser distribuídas da mesma forma ou de forma parecida que é distribuído na realidade. Então vamos pensar aqui, se eu tenho mais ou menos 50% da população brasileira de etnia branca, eu vou ter mais ou menos, não exatamente, 50% da minha amostra de etnia branca. Não necessariamente isso vai acontecer, mas a tendência é que isso ocorra. E se eu tenho 40% da população brasileira de pardos, tende a minha amostra ter aproximadamente 40% de pardos. Então, a aleatoriedade da amostra é isso aqui. Você aleatoriza e sorteia. Então, aqui um exemplo, qual é o impacto? Isso aqui é o exemplo que a gente conversou aquela hora, em algumas discussões atrás. A amostra probabilística, então, você conhece a característica de um grupo que quer ingressar na sua pesquisa. Por exemplo, eu sei que indígena é só 0,42% da população brasileira. Então, a probabilidade de um indígena ingressar na minha pesquisa, de cada indígena ingressar na minha pesquisa, se eu vou escolher um participante agora, qual a probabilidade dele ser indígena? 0,42%. Então, isso que é a amostra probabilística, é quando eu conheço. E isso vai ter uma utilidade que a gente vai conversar agora. Que seria para fazer superamostragem, que é o seguinte, eu quero comparar indígenas com não indígenas. E aí eu quero fazer uma amostra aleatória, mas para comparar indígenas com não indígenas, é interessante que eu tenha mais ou menos a mesma quantidade de indígenas e a mesma quantidade de não indígenas. Então eu vou lá e vou escolher 50% de indígenas, 50% de não indígenas. Então eu vou elevar uma parte da minha amostra para igualar com a outra. Existem algumas explicações até mais interessantes, de certa forma, dentro da área da saúde, que a gente vai conversar. De novo, a superamostragem. Nesse caso aqui, ó, eu aumento a escolha. Na minha escolha aleatória, eu começo a priorizar pessoas autistas. Obviamente não fica tão aleatório assim mais. Mas eu escolho aleatoriamente entre as pessoas autistas. Porque eu conheço a probabilidade de um TEA entrar no meu grupo. Então aqui, ó, eu tinha 5 pessoas TEA na população em geral e selecionei apenas 3 delas para poder participar do estudo nesse caso e 3 pessoas não TEA. E aí eu equilibrei, eu consigo comparar melhor esses dois grupos porque os dois grupos estão representativos na minha população. Discutindo então sobre o que seria uma amostra por conveniência, é quando eu escolho quem está disponível para minha pesquisa, não necessariamente num sorteio aleatório, não necessariamente porque eu sorteei, eu escolhi qualquer pessoa para tentar representar a população. Eu fui onde eu consegui as pessoas e entrevistei elas, sei lá, as pessoas que foram na unidade de saúde, ou as pessoas que foram e estão internadas em determinado hospital-escola. Primeiro, uma pessoa que está internada, ela buscou tratamento, então ela sentiu sintomas. Segundo ponto, essa pessoa foi internada, então talvez ela tenha um quadro mais grave, um quadro que necessite de internação e que justifique isso. Essas pessoas, elas não têm resistência ao tratamento por estarem internadas lá no geral. Então, existe um conjunto de características dessas pessoas que vão fazer com que elas não necessariamente espelhem a população em geral. Então, a gente tem um viés de seleção aqui, não é que não serve para nada, mas essa amostra não vai deixar de ser enviesada. Esses resultados vão ter alguns problemas na avaliação. Vamos fazer estudos sobre hipertensão arterial e vamos usar pacientes que procuram consulta na unidade básica de saúde. O paciente hipertenso não diagnosticado dificilmente vai procurar consulta para tratar hipertensão arterial na unidade básica de saúde. E a gente sabe que a prevalência de hipertensão arterial na unidade de saúde é muito alta. Então, assim, a gente vai ter muito paciente hipertenso lá. Então, as características desses grupos de pacientes, ou seja por terem mais hipertensos ou por serem os pacientes hipertensos que estão exatamente buscando o tratamento e se tratando, é diferente da característica dos hipertensos em geral. Vamos pensar assim. Então, isso que é uma amostra por conveniência ou disponibilidade. É quando a gente pega o que está disponível, o que é fácil para a gente usar para poder entrevistar.
por algum motivo, seja porque eu estou, sei lá, no hospital e lá eu tenho o paciente ali à minha disposição, posso chegar nele e entrevistar ele, é muito mais fácil do que, por exemplo, eu sair batendo de porta em porta para entrevistar as pessoas. Isso enviesa o resultado, mas é um resultado interessante que tem algumas utilidades também práticas.